E aí, alunos? Aqui é a professora Elana, a dona de português, e hoje eu vou fazer com vocês a correção da Aprender Sempre 2021, volume 1 de língua portuguesa, do sexto ano do ensino fundamental. Essa é a sequência 2. Se você precisa de outros conteúdos de língua portuguesa, dá uma olhadinha na descrição, porque tem várias playlists com outras coisas que podem te ajudar. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, porque ele ajuda muito o canal. Se inscreva e ative as notificações. Me siga nas redes sociais, é tudo Elana B. Poloni. Então, bora lá! Aula 1. A língua é nossa pátria. 1. Descreva em um breve artigo de opinião de mais ou menos 8 linhas, organizado em parágrafos, como é a linguagem mais utilizada para a comunicação oral entre você e as pessoas com quem você convive no dia a dia. Não se esqueça de ressaltar se você acha que essa forma de falar permite a boa comunicação entre todos e, se houver dificuldades, fale um pouco sobre elas. Então, aqui vocês precisam escrever um texto que tem que ter pelo menos 2 parágrafos, né, cerca aí de 8 linhas, e nesse texto vocês vão falar sobre como vocês se comunicam no dia a dia, no caso você e as pessoas que você convive, amigos, família, etc. Mas essa comunicação aí é comunicação oral, então vocês não podem falar, por exemplo, sobre como vocês se comunicam por mensagem na internet, porque ele está falando de comunicação oral. Então é como vocês conversam. Que linguagem vocês usam, se é mais formal, se é mais informal, se vocês usam gíria, qual é o sotaque que vocês têm, né? Em qual região que vocês vivem, que isso influencia na linguagem, etc. E também tem que dar a opinião de vocês se vocês acham que essa linguagem, assim, ela ocorre de uma maneira que faz com que todo mundo se entenda bem e se comunique bem. Aulas 2 e 3. África e Brasil. 1. Leia o texto a seguir. Texto 1. O homem chamado Namaraçota. Lenda de Moçambique. Havia um homem que se chamava Namaraçota. Era pobre e andava sempre vestido com farrapos. Um dia foi à caça. Ao chegar ao mato, encontrou uma impala morta. Quando se preparava para assar a carne do animal, apareceu um passarinho que lhe disse: Namaraçota, não se deve comer essa carne. Continua até mais adiante, que o que é bom estará lá. O homem deixou a carne e continuou a caminhar. Ele obedeceu e continuou a andar até que viu uma casa junto ao caminho. Parou e uma mulher que estava junto da casa chamou-o, mas ele teve medo de se aproximar, pois estava muito ensarrapado. Chega aqui, insistiu a mulher. Namaraçota aproximou-se então. Entra, disse ela. Ele não queria entrar porque era pobre, mas a mulher insistiu e Namaraçota entrou, finalmente. Vai te lavar e veste essas roupas, disse a mulher. E ele lavou-se e vestiu as calças novas. Em seguida, a mulher declarou: A partir deste momento, esta casa é tua. Tu és o meu marido e passas a ser tu a mandar. E Namaraçota ficou, deixando de ser pobre. Texto 2, Moçambique. Então, aqui a gente tem um mapa, né? E no destaque nós temos Moçambique para que vocês possam localizar onde fica. No caso, é um país do continente africano. Moçambique é um país localizado no sudeste do continente africano, banhado pelo Oceano Índico a leste e que faz fronteira com a Tanzânia ao norte. A capital e maior cidade do país é Maputo, anteriormente chamada de Lourenço Marques, durante o domínio português. A língua oficial é o português. Moçambique é membro da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. A lenda que você leu vem da tradição de Moçambique. Qual é a língua oficial falada nesse país? Então, no caso, a língua oficial que é falada em Moçambique é o português, da mesma maneira que o Brasil. Então, Moçambique foi também colonizado por Portugal e, por conta disso, eles também falam português. B. Na lenda, existem formas de escrever diferentes das que costumamos ter na língua portuguesa brasileira. Escolha um trecho da lenda para comprovar sua resposta. Então, a primeira parte da pergunta quer saber se sim ou não. Então, sim, tem realmente formas diferentes do que a gente usa no português do Brasil. Porque apesar de tanto o Brasil quanto Moçambique falarem português, tem diferenças, né, entre o modo que se fala português aqui e o modo que se fala português lá. Porque pensa o seguinte, se aqui no Brasil, de um estado para o outro já dá diferença na maneira de falar e de escrever, que dirá de um país para outro, né, com uma distância ali tão grande. Então, sim, né, tem o uso ali da segunda pessoa do singular, que é o tu, e o trecho que é para comprovar a resposta, eu vou grifar no texto e aí vocês podem copiar aqui na frente. Então, está aqui, por exemplo, esse trecho que fala o seguinte: a partir deste momento, esta casa é tua. Tu és o meu marido e passas a ser tu a mandar. Então, tem aí o uso do tu, né, ao invés de você. Então, uma coisa ali típica deste país.
Embora em alguns lugares do Brasil, né, a gente também tem esse tipo de linguagem, como em estados do Sul, por exemplo. Mas, tendo que apontar aqui no texto, a gente pode apontar esse trecho como um exemplo. Vocês podem daí copiar na resposta. C. Você conhece alguém com o nome da personagem principal da lenda? Quais são os nomes comuns no Brasil? Então aqui a primeira parte ela é pessoal, se você conhece ou não, acredito que a maioria não, mas enfim, ainda assim é pessoal. E depois quando ele pede para apontar nomes comuns no Brasil, a gente tem vários, né? Maria, João, José, Gabriel, Isabela, são nomes assim que tem bastante gente com esses nomes registrados. Daí vocês podem apontar os que vocês lembrarem aí, ou mesmo esses que eu mencionei. Aula 4. Falamos todos iguais? 1. Na aula anterior, você conheceu alguns países africanos em que se fala a nossa língua, mas com algumas diferenças. Dentro do nosso país, será que falamos todos iguais? Chamamos de variação linguística as diferenças que uma mesma língua apresenta. Há diversos tipos de variação, como histórica, geográfica e social. Faça uma lista de expressões típicas ou formas de falar as palavras em diferentes regiões do Brasil. Essa aqui é uma questão de certa forma pessoal, porque são palavras que você conhece. Então, por exemplo, que palavras que você conhece que são típicas da região sul? Aí você pode colocar. Pode ser gírias, inclusive, tá? Que palavras que você conhece que são típicas ali da região sudeste, região norte e assim por diante, tá ok? Se de repente em alguma região você não conhece, daí você explica que não conhece, mas a ideia é que você crie a sua própria lista de palavras que você conhece de outras regiões, que são típicas daquela região, mas que outras regiões não usam. 2. Pense de que forma podemos combater o preconceito linguístico que alguns falantes de regiões do Brasil sofrem, inclusive na região em que você vive. Escreva um artigo de opinião breve utilizando a norma padrão da língua, defendendo a diversidade linguística brasileira e pedindo respeito para todos. Então, mais uma vez, aqui é uma resposta pessoal, que vocês têm que escrever um artigo em que vocês dão a opinião de vocês, né, falando sobre a diversidade linguística brasileira. Agora, o que é a diversidade linguística brasileira? É justamente esse fato de que o país é muito grande e que tem muitas maneiras de falar no país. Então, assim, por exemplo, a gente tem as variações conforme a região. Então, o norte tem uma maneira de falar, o sudeste, o sul, o centro-oeste, o nordeste, cada um tem uma maneira de falar. Isso é um tipo de variação linguística. Depois a gente tem, por exemplo, a variação entre idade, né? Os jovens vão ter um jeito de falar, os idosos vão ter outro jeito de falar. Aí, assim por diante, a gente vai vendo que a língua, né, apesar de ser uma só, de ser o português, ela sofre muita variação, ela sofre muita mudança dependendo do contexto, do lugar, de quem é a pessoa e etc. Né? E uma mesma pessoa pode utilizar mais de uma variedade linguística dependendo da situação. Eu, por exemplo, se eu estou numa situação formal, né, dando aula ou passando um recado ali importante para alguém, né, ou escrevendo um texto, alguma coisa do tipo, eu vou escrever com uma linguagem mais formal, né? Agora, se eu estou ali num contexto mais informal, com um amigo, eu vou usar bastante gíria, eu vou falar de uma maneira mais informal, mais descontraída, eu vou usar uma linguagem típica ali da internet, né, com os termos que são bastante comuns ali. Então, assim, são duas maneiras de utilizar a língua que uma única pessoa utiliza em contextos diferentes, né? Assim, basicamente, o que vocês vão fazer aqui é falar sobre a importância de todas essas maneiras diferentes de falar que existem no nosso país, que existem na nossa língua, falar sobre o quanto isso é importante, dar exemplos, né, de palavras diferentes, etc. E pedindo respeito para todas essas formas de falar, porque o que muitas vezes acontece é as pessoas acharem que tipo uma maneira de falar é mais importante que a outra, tem mais valor que a outra e etc. E a gente sabe que não pode ser assim. Aula 5, tipo assim. 1. Leia a tirinha a seguir. Um amor, tipo assim. Tipo que eu conheci uma mina bonita, tipo muito. Ela era tipo que gente fina. Aí, tipo que eu fiquei interessado. Conversamos tipo umas horas, tipo que acabamos, tipo que namorando. A. Explique o humor da tirinha.
Nessa questão, basicamente, você quer saber onde é que está o humor, onde é que está a graça da tirinha, né? Então, o humor aqui está na repetição dessa palavra tipo, que é uma gíria. Então, é uma gíria ali bastante utilizada, principalmente por jovens, né? E é só que nesse caso, ele repete muito, ele fala tipo o tempo inteiro e fica muito assim enjoativo, muito cansativo, incomoda assim o ouvido da gente, né? E isso é um vício de linguagem, né? Então, uma maneira de expressar ali, de se expressar que ele utiliza, que é como se estivesse viciada, porque tem essa repetição, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode comentar, mas, ao mesmo tempo, essa palavra tipo aí que está repetindo o tempo todo, está mostrando ali que o personagem está super animado, está contente, etc. Então, ela tem ali a função de expressar as ideias, de expressar um determinado estado de espírito dele, que está contente ali por conta da menina, né, que ele começou a namorar, e então, ao mesmo tempo que mostra esse estado de espírito, é também ali um vício de linguagem que ele repete o tempo todo, e é aí que está o humor. B. As palavras tipo e mina são próprias da norma padrão da língua, porque elas funcionam no contexto da tirinha. Então, aqui, né, a gente vê que tipo e mina não são palavras da norma padrão. Então, a norma padrão é aquela norma ali dos livros que a gente aprende na escola, na gramática e tudo mais, é a que a gente mais aprende, na realidade, né? Ultimamente, a gente tem aprendido outras variedades linguísticas, mas enfim. A norma padrão é, digamos, aquela linguagem toda certinha, entre aspas, né? Que a gente tem que usar ali em uma redação, numa conversa mais formal e etc. E tipo e mina não são formais, não são sérios, né? Não são parte da norma padrão. São parte ali de uma linguagem mais descontraída, mais leve, mais informal, né? São gírias. Só que ele quer saber também por que elas funcionam no contexto da tirinha. É justamente porque é um menino que está falando, né? Então, assim, ele é novo, ele vai falar mesmo com uma linguagem mais informal, vai usar mesmo gíria, então faz todo sentido. O que não faria sentido seria se fosse um menino, tipo, falando com uma linguagem toda assim, pomposa, né, toda formal e etc. Aí não faria sentido, mas no caso, é, por ser uma criança, faz sentido sim. C. Você conhece alguma outra gíria? Dê exemplos. Em que contextos elas são empregadas normalmente? Então, aqui é pessoal, né? Você vai responder se sim ou não. Com certeza você conhece alguma outra gíria, é só você lembrar, né? Lacrou, por exemplo, que é uma gíria, lacrar, que é uma gíria utilizada na internet, é um exemplo, entre tantos outros. Por exemplo, mano, é uma outra gíria, é um exemplo que você pode dar. Enfim, você vai responder que sim ou não, aí vai colocar os exemplos e vai dizer em que situação que elas são usadas. Então, se você colocar, por exemplo, a palavra mano, você tem que dizer em que situação você usa a palavra mano. Quando você está falando com que tipo de pessoa, em que contextos você usaria uma palavra como essa, uma gíria como essa. Então, daí ele pede exemplos no plural. Então, vocês têm que colocar pelo menos 2 exemplos que vocês conheçam para que a resposta fique adequada. Aula 6. Contexto. 1. Todo texto escrito ou falado ocorre em uma situação. A essa situação damos o nome de contexto. A seguir, você lerá alguns textos que costumamos encontrar em alguns contextos específicos. A. Leia os textos com atenção. B. Escreva em qual situação de comunicação eles costumam aparecer. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai ler o texto e depois vai escrever em qual contexto que esse tipo de texto costuma surgir. Texto 1. Senhor gerente, sirvam-me da presente carta para fazer a seguinte reclamação. Em março de 2020, comprei neste estabelecimento um ventilador, que depois de uma semana de uso quebrou. Como estou dentro do prazo para reclamar, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e constatando que o defeito compromete o bom funcionamento do meu ventilador, venho solicitar a troca do produto. Desde já agradeço sua atenção. São Paulo, 17 de julho de 2020, assinado Joel Rodrigues. E aqui, então, está o espacinho para a gente marcar qual é o contexto. Então, aqui nesse contexto do primeiro texto, a gente vê que é uma compra ali que não deu certo, né? E por conta disso, o consumidor está insatisfeito, então ele está ali escrevendo uma carta de reclamação. Texto 2. Pessoal, peço licença para divulgar aqui no grupo do WhatsApp que eu estou vendendo meu carro. Ano, fabricação, modelo, 2013. Única dona. Placa final 2. Rodízio segunda-feira. 4 portas, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. Aceito propostas. Maiores infos por inbox. Quem puder repassar a informação. Valeu!
Então, aqui o contexto é o de uma pessoa que está fazendo ali a divulgação do produto nas redes sociais ali com o objetivo de vender. Texto 3. Pesquisador da USP constrói game para ensinar história medieval. O jogo online que está sendo produzido na universidade mostra que os games são uma maneira de explorar, entender e até questionar a história de forma lúdica e divertida. Sejam eletrônicos, de cartas ou de tabuleiro, os jogos fazem parte do cotidiano de jovens e adultos. Além da diversão que proporcionam, muitos apresentam histórias e narrativas para lá de interessantes. É o caso de Os Triunfos de Tarlac, um jogo de tabuleiro e estratégia ambientado na Irlanda dos séculos XIII e XIV, desenvolvido pelo pesquisador Vinícius Marino Carvalho, do Laboratório de Estudos Medievais, LEME, em parceria com o grupo de pesquisa ARISE, Arqueologia Interativa e Simulações Eletrônicas da USP. Então aqui a gente tem uma notícia de jornal, né, que está falando aí sobre o tema dos games, e é feita ali tanto para o público gamer quanto aqueles que não são tipo, considerados gamers mesmo, mas que estão interessados em jogos. Aula 7. Mensagem encaminhada. 1. Chegou a hora de você criar o seu próprio texto, considerando o contexto de circulação dele. Siga as orientações. Escolha um tema de seu interesse e redige uma mensagem para ser encaminhada em um grupo de redes sociais como o WhatsApp. Pense em um assunto que seja relevante. Considere que as redes sociais pedem uma linguagem informal, sucinta e que pode contar com emojis e abreviações. Então aqui vocês vão escrever, né, uma conversa de um assunto que vocês acharem que é importante. Então ele já deu até o desenho do celular, os balõezinhos, né, o tamanho dos balõezinhos. Então, por exemplo, tem balões que são um pouquinho maiores, outros que são menores. Então, daí vocês têm que calcular o espaço, né, para não ultrapassar o tamanho do balão e escrever nos balões menores coisas mais curtas e nos balões maiores coisas mais longas. Não faz sentido, de repente, vocês escreverem aqui uma mensagem com 3 palavras e deixar todo esse espaço do balão sobrando. O tamanho do balão pressupõe que vocês têm que escrever algo aqui um pouquinho mais longo e assim por diante. Então, tem que ter aí um equilíbrio entre o que vocês vão dizer e o tamanho do balão. Então, tipo, não adianta colocar uma coisa pequenininha aqui sobre espaço e colocar uma coisa grande aqui e ultrapassar o espaço. Tem que calcular aí, escrever algo que esteja de acordo com o tamanho dos balões que ele disponibilizou. Então, daí vai escrever a conversa entre uma pessoa e outra, tem que considerar que é linguagem, olha o que ele fala aqui, né, informal, porque é rede social. Então, não adianta utilizar aqui uma linguagem que seja cheia de formalidade, né? Tem que usar linguagem informal, com gírias, né, com abreviações. Pode colocar um emoji ou outro, mas não pode assim só colocar emoji, então vocês têm que escrever a mensagem, as palavras em si, e pode colocar um emoji ou outro para ficar uma coisa realista, usar abreviações, usar gírias, etc. E linguagem informal para que o texto de vocês fique de acordo realmente com o tipo de gênero aí, com o que ele está pedindo. Aula 8. Carta formal. 1. Transforme a mensagem que você criou na última aula em uma carta formal. Esse gênero textual é utilizado em situações em que é preciso comunicar algo a outra pessoa ou empresa, seja por motivos profissionais ou pessoais. É importante que o texto esteja claro para não criar nenhum mal-entendido, por isso, deve-se utilizar a norma padrão da língua. Siga as orientações a seguir e acompanhe o modelo. Faça as alterações necessárias para que o texto ganhe um tom mais formal, utilize a norma padrão da língua, escreva um cabeçalho com o local e a data, lembre-se de marcar o destinatário e assinar, escreva uma saudação e uma mensagem de despedida. Então aqui, gente, o que é importante pensar? Quando vocês vão escrever essa carta, vocês têm que pensar que ela tem que estar baseada nessa conversa. Então, pense o seguinte, vamos supor que nessa conversa vocês falaram sobre batata frita. Tá, batata frita é um assunto importante o suficiente para vocês escreverem uma coisa para uma empresa ou para uma pessoa, uma carta formal para falar sobre isso? Não é, né? Então, tem que pensar, quando vocês fizerem a atividade da aula 7, vocês já têm que pensar em escrever coisas nessa conversa que possam ser adaptadas para a aula 8. Então, tem que escrever coisas aí que sejam minimamente importantes para que depois vocês possam transformar em uma carta formal. Então, eu vou dar um exemplo, vamos supor, uma conversa entre duas pessoas em que uma esteja falando que vai pedir demissão do seu emprego. Nossa,
Legal, né? Vocês podem escrever essa conversa de maneira informal. Ai, amiga, não estou aguentando mais aquela empresa, vou pedir a conta. E assim por diante. Vocês estão escrevendo aqui com a linguagem informal que a aula pede, que a aula 7 pede, e estão usando aí uma conversa que é séria, que é importante, que é relevante. A palavra certa é relevante, importante. Que é importante para que vocês adaptem e façam aí a atividade da aula 8. Então, lembrando, a aula 7 tem que ser linguagem informal, com gírias, com abreviações, mas falando de um assunto que seja importante para que possa aí ser transformado dessa linguagem informal de WhatsApp para uma linguagem formal de uma carta. Então, se vocês usarem, vamos supor, o exemplo que eu passei, né, de duas amigas conversando e uma falando para outra que vai pedir a conta na empresa em que trabalha, que vai pedir demissão. Partindo do pressuposto que foi essa conversa da aula 7, aí quando chega aqui na aula 8, ela pode escrever uma carta de demissão para a empresa, pedindo demissão. Então, ela vai colocar aqui a cidade, por exemplo, São Paulo, vírgula, e a data, 13 de abril de 2021. Nome do destinatário, que é o nome da empresa. Então, tipo, a empresa que ela trabalha, né? Fábrica de colchões limitada, sei lá, é o exemplo o nome da fábrica, vamos supor. Aí o texto da carta, em que ela vai usar uma linguagem informal, escreva essa carta para dizer que gostaria de pedir demissão e me desligar dessa empresa, para buscar outras oportunidades, e assim por diante, né? Faz o textinho da carta, depois na despedida, algo como atenciosamente, e aí a assinatura, né, o nome da pessoa que enviou a carta. Isso é só um exemplo que eu estou dando de como vocês podem fazer para vincular essa aula 7 com a aula 8. Não precisa fazer sobre esse tema que eu falei, pode fazer sobre o tema que vocês quiserem, desde que vocês tenham esse cuidado de colocar aqui nessa conversa algo que seja importante o suficiente para que vocês transformem numa carta formal. Então, assim, se vocês estiverem ali falando sobre meme, ou qualquer coisa do tipo, ou sobre o tanto que vocês estão com fome, ou qualquer coisa do tipo, uma conversa assim sem muita importância, aí fica complicado depois na aula 8 de fazer essa transformação em um texto formal. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ele te ajudou, não esquece de deixar aquele like e de compartilhar com os seus amigos. Me fala aqui nos comentários o que você achou. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. É isso. A gente se vê. Até a próxima e tchau!